Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Então, nesse momento, nós vamos esquecer as nossas preocupações de natureza material, vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a sintonia com os espíritos superiores, com os nossos espíritos guardiões, com Jesus, através da prece, rogando a proteção divina, o amparo do alto, para que todos nós possamos nesta noite ter um bom aprendizado, que nós possamos ter entendimento de mais uma lição que nos vai ser deixada pelos benfeitores amigos, agradecendo pela oportunidade que temos de estarmos aqui nesta casa de oração e que nós possamos sairmos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja. A palestra de hoje tem como tema os órfãos. Os órfãos é um item do 18 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 13, ele é intitulado Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Basicamente, ele fala sobre a caridade. Quando a gente fala de órfãos, num primeiro momento, o que vem à nossa cabeça são as crianças que não têm pais. É o que a gente tem como conceito de orfandade. Então, aquela criança que os pais faleceram em tenra idade ou depois de uma certa idade, então a gente considera que são órfãos. Mas há muitos órfãos de pais presentes. Porque a orfandade é a ausência da presença. Então, esse mito de nós acharmos que órfãos são só aqueles que não têm pais, ele está equivocado. Então, nós podemos ser órfãos, sim, quando nós temos a ausência da presença das pessoas a quem nós tanto amamos. Então, tem tantas crianças que são abandonadas pelos seus pais presentes que a gente não tem ideia. E um dos grandes problemas nosso da humanidade são problemas de natureza moral, de evangelização das nossas almas. Nós estamos distanciados de Deus muitas vezes. No nosso mergulho na carne, através do processo da reencarnação, pelo esquecimento das promessas que fizemos lá na espiritualidade, quando nós esquecemos daquilo que nós nos comprometemos, e aí a gente fica muito mais voltado às questões da materialidade e tantas outras questões que nos afastam de Deus. Então nós temos que retomar isso dentro dos nossos corações e percebermos que nós não devemos ser órfãos daqueles entes que nós tanto amamos, ou fazer com que os nossos entes queridos se sintam órfãos da nossa presença. Então é uma reflexão para que todos nós façamos. Mas eu vou contar uma história, vou lê-la para que tenha mais fidelidade ao conteúdo, para não contar com as minhas palavras, que é do Momento Espírita e que diz o que as crianças realmente precisam. Conta-se que ao concluir a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Europa estava em ruínas. Entre os tantos problemas humanos a serem enfrentados, estava o cuidado de centenas de órfãos, cujos pais haviam sido mortos ou separados permanentemente dos filhos pela guerra. A Suíça, que tinha se mantido neutra durante a guerra, mandou alguns de seus profissionais de saúde
para ajudar a enfrentar o problema. Um médico se destacou. Ele deveria pesquisar a melhor forma de cuidar dos bebês órfãos. Ele viajou pela Europa, visitou muitos lugares que cuidavam dessas crianças para ver qual resultado obtinha maior sucesso. Ele viu situações extremas. Em alguns locais, campos hospitalares americanos haviam sido montados. Os bebês foram colocados em berços limpos, em enfermarias higienizadas, sendo alimentados em horários regulares com leite especial por enfermeiras uniformizadas. Todo o rigor pela higiene, todos os cuidados possíveis. Na outra ponta da escala, nas remotas vilas das montanhas, um caminhão simplesmente encostou e o motorista perguntou: "Vocês podem cuidar de bebês?" E deixou quase 50 crianças chorando aos cuidados dos moradores da vila. Ali, cercados por crianças, bodes, cães, nos braços de uma camponesa, os bebês dependiam do leite da cabra, cozido e de forma comunitária. O médico suíço tinha uma maneira simples de comparar as diferentes formas de cuidado. Ele não se detinha a pesar ou medir a coordenação motora dos bebês. Naqueles dias de influenza e disenteria, ele usava a mais simples das estatísticas, a taxa de mortalidade. O que ele descobriu foi uma surpresa. Enquanto as epidemias se alastravam pela Europa e muitas pessoas estavam morrendo, as crianças nas vilas estavam se desenvolvendo melhor do que a dos hospitais, com todos os cuidados científicos. Ele descobriu que os bebês precisam de amor para viver. As crianças dos hospitais tinham tudo, menos afeto e estímulos. Os bebês nas vilas tinham mais abraços e alegria, com cuidados básicos se desenvolviam. Em resumo, os bebês precisam de contato humano e de afeto. Sem esses ingredientes humanos, podem facilmente morrer. Então, esse texto nos conta essa experiência que foi realizada por esse médico suíço a respeito do cuidado com bebês órfãos. E qual não foi a surpresa para esse pesquisador que usou então como baliza a taxa de mortalidade, apesar das dificuldades naquela época, porque um pós-guerra é um período extremamente difícil, em que há que haver a reconstrução de todas as questões que foram acometidas, principalmente as questões de natureza psicológica que os horrores da guerra promovem, e a guerra é promovida pela incúria dos encarnados, pela nossa irresponsabilidade, porque ainda não sabemos perdoar e porque achamos que guerrear vai ser a solução para os nossos problemas. Então, diante daquela dificuldade em que muitas crianças haviam se tornado órfãs pela perda de seus pais fisicamente falando, e que precisavam de alguém que as cuidasse, que olhasse por elas. Então ele tem esta ideia de fazer esta pesquisa.
aonde ele coloca alguns bebês sob os mais rigorosos cuidados de higiene no hospital, mas na frieza do hospital. Porque as enfermeiras, os atendentes, os médicos atendiam aos bebês nas suas necessidades básicas, nas suas necessidades fisiológicas, com todos os cuidados de higienização. Mas o que faltou para que alguns daqueles bebês sobrevivessem foi a afetividade, foi o amor. Ao passo que aqueles bebês que foram entregues àquele vilarejo, aqueles moradores, aqueles camponeses simples, mas que olharam para aqueles bebês de uma outra forma, com a forma do afeto, da caridade, do amor. E isso fez toda a diferença, porque como nos ensinou Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Por isso que há a orfandade de crianças cujos pais estão vivos. A orfandade de pessoas cujas pessoas da sua família estão vivas, mas ausentes. A orfandade ocorre quando muitos pais entregam os seus filhos lá para a escola, por exemplo, como se lá fossem os cuidadores a lhes darem o amor que precisa ser tratado dentro dos nossos lares. E aí a delegação da responsabilidade. Quando os pais cobrem os seus filhos de coisas materiais para suprimir a ausência. E aí aquelas crianças se tornam órfãos. Isso não são só para as crianças. Quantos órfãos são os cônjuges, o marido, a mulher? Quando na sua ausência não dão o amor que aquela pessoa ou a atenção que aquela pessoa necessita. Então nós somos falhos porque nós muitas vezes, nas nossas atividades, nós vamos nos desvinculando da lei do amor, desvinculando de Deus. E quando isto acontece, há o sofrimento e a dor. Isso é tão coerente com aquilo que a gente fala, que no tempo presente, em função da pandemia, e que nós tivemos que ter o olhar para a nossa família, o olhar, bastou um serzinho microscópico que nos deixou tão apavorados e que nós tivemos que ficar lá de olho nas nossas crianças dentro de casa, cuidando das tarefas, cuidando dos nossos idosos. Olha como Deus é justo e bom para conosco. Nos deu essa oportunidade áurea do olhar para com os nossos familiares, para que eles não se sentissem órfãos, como muitos estavam se sentindo. E quantos problemas depressivos em função da falta de afetividade, ou da falta que nós temos de encontrar um sentido da vida. O sentido da vida é a nossa realização como pessoas no cumprimento das leis divinas que estão gravadas na nossa consciência. E nós temos que buscar na nossa vida a verticalidade que é a nossa comunhão com Deus, através dos ensinos de Jesus. Porque o Mestre querido nos disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que Jesus veio nos ensinar que não fosse a lei do amor? O que Jesus veio nos ensinar que não fosse a lei do perdão? Então o Evangelho, nosso norte, o Evangelho, nossa bússola, é onde nós vamos encontrar o nosso roteiro das nossas vivências, de como agirmos. Está lá no Evangelho. Quem é o nosso modelo e guia? É Jesus.
E aí nós vamos começar a entender o que é de fato o amor. O amor que acolhe, o amor que cuida, o amor que perdoa, o amor que aquece, o amor que acalenta. Que foi isso que aqueles bebês tiveram. Que nós tragamos para dentro de nós essas preciosas lições, para que o amor seja a tônica das nossas vidas. Mas não o amor que muitas vezes nós confundimos com paixão, mas aquele amor ensinado por Jesus, que sempre abnegou de qualquer interesse material para nos auxiliar. E que esse amor permaneça vivo dentro de nós, para que a gente possa distribuí-lo a mancheias, àqueles que nos são muito queridos. Para que um dia a gente não se arrependa de ter tornado órfãos, sentido a nossa ausência, aqueles a quem nós tanto amamos. Então, nesse momento, nós vamos agora receber o passe. Então, lembrando os irmãos que o passe são energias que nós recebemos do alto e que nós vamos ser atendidos conforme as nossas necessidades. Façamos a nossa prece agora com muita fé, com muita confiança, para que nós possamos receber aquilo que nós viemos em busca. Então, Pai de amor e misericórdia, gratidão por mais uma oportunidade do aprendizado. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos benfeitores amigos por esses ensinamentos que nos foram dirigidos. Que nós possamos receber neste momento esses fluidos que sobre nós são derramados e que possam nos ajudar, nos fortalecer, nos manter firmes e confiantes nos momentos de dificuldade. Que nós sempre fortaleçamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza de que Deus sempre nos ajuda, nunca nos deixa sós. E que a lei do amor seja a tônica das nossas vidas. Que todos nós possamos seguir para os nossos lares, para as nossas tarefas, com muita paz. E que assim seja.